Bem-vindas, bem-vindos de volta, aqueles que estiveram no esquisito primeiro período desse semestre, que nós fizemos entre agosto e novembro, e agora estamos começando o segundo período, que vai de novembro, começou no dia 30 a março, termina no dia 4, 6 de março. A Ana mandou para vocês, ela vai mandar. E continuando a investigação que nós estamos fazendo, que no semestre passado, muito evidentemente, teve que se centrar na pandemia, que é a grande questão nesse momento. É a grande questão, deve se tornar a grande questão filosófica, porque é a grande questão da vida. E se todo o esforço que eu vinha fazendo já há alguns anos era recuperar historicamente os vários momentos da filosofia, desde o século III a.C., colado, portanto, ao grande momento da filosofia sistêmica de Platão e de Aristóteles, que é o século IV. Então, do século III em diante, eu vim garimpando momentos em que a filosofia esteve colada na vida. Foi um modo de pensar enquanto se vivia. Não pensar a vida como um objeto da filosofia. Isso Aristóteles fez. E fez magnificamente. Mas de pensar enquanto se vive. Pensar por que se vive. E pensar para viver. Para viver e para morrer. Para aprender a morrer. Também para isso o pensamento serviu. Gregamente, cristãmente, Santo Agostinho, renascentistamente, Montaigne, modernamente, Pascal. No segundo moderno, o gigantesco Nietzsche, grande pensador antissistêmico por excelência. No século XX, Foucault, alguns assim, mas aí a distância é pequena para nós podermos avaliar. Eu estava nesse trabalho de fazer uma história do que já aconteceu, de colar o pensamento à vida. Tem uma história para dizer que a filosofia não foi estritamente uma produção de sistemas, entendendo o sistema como um todo fechado, no qual a vida e o mundo estão contidos, embora na sua multiplicidade caótica estejam lá fora e devam ficar lá fora, porque se invadirem o sistema quebra, fica caótico, perde a lógica. Então, os grandes sistemas filosóficos são magníficos, tiveram essa necessidade, executaram maravilhosamente bem essa tarefa de deixar o mundo e a vida fora do pensamento. Dizer isso hoje é uma possibilidade, naturalmente impensável no momento em que Aristóteles estava construindo o seu sistema lógico, físico, metafísico, ético, estético, político, mais visto aqui de onde nós nos encontramos, depois da grande quebra dos sistemas no século XIX, a entrada em cena da história, relativizando tudo ao tempo, multiplicando, portanto, em vez de simplificar em unidades sistêmicas, multiplicando a vida, todas as vidas, tudo do mundo ao tempo, né? Relativizando ao tempo, não nada de relativismo, não. Por em relação, tudo em relação ao tempo da história de todas as coisas, do universo e de uma vida, da duração da vida de uma flor. Dura uma manhã, disse Malesherbes, dura uma manhã. Ali, século XIX, foi o momento da grande quebra dos sistemas. O último grande sistema foi o de Hegel, como o primeiro foi o de Aristóteles. Do século IV ao século XIX, os sistemas deram conta da verdade. Aquilo de que se tratava era a verdade do ser, de ser em todas as coisas. Chamasse a verdade, o ser, as ideias, as substâncias, Deus,
Os nomes que tenham tido foram muitos. Entre o século IV e o século XIX, foi isso que a filosofia fez. E é gigantesca. Não é para abandonar nada, nem para ter raiva de ninguém aí. Mas o fato é que, ao mesmo tempo, em paralelo, por baixo, porque frequentemente era invisível, porque não era sistema, o pensamento insistia na vida, no mundo e na vida, né? Pensando enquanto se vive e para se viver. Eu estava recuperando essa história, contando essa história, para não parecer que, nesse momento de grande crise em que nós nos encontramos a partir das 2 últimas décadas do século passado, quando os pós-modernos vieram para dizer que essa coisa de real, um real substancial, que tem sua própria essência, que contém em si mesmo sua verdade, os grandes sistemas filosóficos procuram, são capazes de encontrar, se representarem bem, metodologicamente bem, segundo bom método lógico, dialético, né, matemático, o real para nós sujeitos e retirar daí a verdade, que isso tudo acabou. Acabou. A verdade como um absoluto, fundamento. Por que nada é aleatório, casual, caótico para os grandes sistemas? É porque há fundamento, chão, terra, causa. Acabou, tudo isso acabou. A representação está em crise, é o que nós ouvimos dizer, né? Crise da representação, e o sujeito foi revirado do avesso, ele não é mais o pleno de consciência que traz a verdade para si, representando para si o real a partir do real fundamento. O sujeito é agora o indivíduo que, para sua satisfação, para seu prazer, hedonisticamente, consome tudo. O mercado mundo se oferece ao sujeito, que talvez não devesse mais ser chamado de sujeito, na ótica de um pós-moderno, oferecendo tudo o que há, das coisas mais concretas, como bens, as coisas mais inimagináveis que possam ser ou pudessem ser consumidas, como sonhos, ideais, ideias, abstrações, corpos, pessoas, subjetividades. Então, o sujeito foi posto pelos pós-modernos nessa situação, no contexto geral das mortes e fins que os pós-modernos anunciaram, mais do que executaram, porque o pensamento pós-moderno é declaratório, ele não pode provar nada. Como eu tenho dito sempre aqui, se ele entrar no domínio da prova, que é o domínio da verdade, ele perde. Muito sabiamente não entrou. E não foi nem uma estratégia, foi natural. Pois se está dito ali que verdade não há mais, como é que se vai provar essa afirmação mostrando que ela é verdadeira? Total impossibilidade, é um oxímoro. É verdadeira a proposição de que não há verdade. É impossível. Mas nos colocou numa grande confusão. Nos quem? Aqueles e aquelas que desde o século IV a.C., platônica e aristotelicamente, neoplatônica e neo-aristotelicamente, antiplatônica e anti-aristotelicamente, fizeram do pensamento um trabalho, que é a filosofia. Um trabalho para a vida, embora a vida posta aqui como um grande objeto de reflexão, e não as nossas vidas comuns mesmo, enquanto nós as vamos vivendo e que nos agitam e que puxam por nós pelo desejo, pela impaciência, pela sede, pela fome, por todas as necessidades que o corpo nos impõe. O corpo foi posto para fora porque o corpo é a natureza. O corpo é essa vida que não cabe nos sistemas. Mas durante esses séculos todos, desde o IV a.C., nós temos nos dedicado à filosofia, não porque ela é, entre todas as disciplinas, a mais interessante, por exemplo, mas simplesmente, e não é tão simples,
porque ela faz a pergunta insubstituível, a mais radical das perguntas, que é a pergunta do ser. O que é isso? Qual quer isso? O mundo, Deus, a natureza, o homem, os caramujos, as estrelas, as lesmas, o pó. O que é isso? Essa pergunta que eu sempre digo é a pergunta das crianças. É como as crianças iniciam a sua atividade filosófica, que depois é castrada pela educação. As crianças se inquietam com o mundo e perguntam o que é isso. Essa é a pergunta da filosofia. E é por isso que a filosofia teve essa primazia tão grande no conjunto dos saberes, das ciências, das práticas de mundo e de vida. Então, a nós, que pertencemos a essa muito longa e muito digna, ilustre história, tradição, nós que podemos traçar a nossa genealogia, a nossa família, desde os pré-socráticos, na verdade, lá no século VI a.C., por mais que eles tenham apanhado depois, sido chutados para fora da história da filosofia e só retornado fragmentariamente, complicadamente, no século XIX, 25 séculos depois de terem existido, 23 séculos depois de terem sido expulsos por Aristóteles no século IV, desde lá, dos nossos tetravós desconhecidos, nós traçamos uma genealogia. A minha, particularmente, começa em Heráclito, não em Parmênides, que foi o escolhido por Platão e moldou a filosofia. Começa em Heráclito, o que diz que tudo flui, que ninguém entra duas vezes nas águas no mesmo rio. Bom, fazemos isso. Os paradigmas mentais de que o Ocidente viveu foram produzidos pela filosofia e depois replicados pelas ciências, pela moral, ética, religião, artes, que aí já não perguntam o que é, mas como, quando, por quê, para quê. Todas essas são perguntas derivadas da mais radical das perguntas, a filosofia. Então, nós, quando eu digo nós, somos aqueles que, em face da destruição declaratória dos pós-modernos nas décadas de 80, 90 do século passado, nos vimos sem chão. No momento da pós-verdade, 2016, Dicionário de Oxford, Universidade de Oxford, definindo a nossa época como a da pós-verdade, aquela em que a escolha de uma opinião, das muitas, a gente chama também de narrativas, palavra que eu não gosto, mas enfim, a escolha de uma opinião, de uma narrativa, não se faz por critérios de verdade, porque nós não temos mais o saber da chave que abre e fecha a porta da verdade. Nós nos movemos pelo interesse, pela eficácia das escolhas para produzir resultados. Nós estamos num mundo arrazoado pela técnica, pela eficácia tecnológica, a planetarização da técnica, que Heidegger já tinha visto, olha que ele morreu em 1974, não tinha Revolução 2.0 ainda. Em 1974, ele viu o mundo dominado pela o que ele chamava a essência da técnica moderna, a gente pode chamar de a tecnologia, as tecnologias de ponta, que comprimem o mundo, fazem dele um só, tempo e espaço simultaneamente no mesmo ponto, e que são uma parte das possibilidades do que nós fizemos com o mundo. Nós o globalizamos pela eficácia tecnológica e pelo consumo. Então, para nós, que sofremos com essa perda de uma longa história, que é a nossa tradição, no sentido originário da palavra. A palavra tradição anda muito desvalorizada, porque parece que a gente está regressivamente querendo recuperar valores tradicionais, valores passados. E não é nada disso. Originariamente, as palavras na filosofia devem contar a partir do sentido que tiveram quando foram criadas para dizer alguma coisa que não era dita e que precisava ser dita.
Então, procurar o sentido originário e a etimologia das palavras é um bom princípio de saúde filosófica. A palavra tradição significa passar adiante. Ainda está em inglês, trade é comerciar. Tanto é trocar, é passar adiante. Uma geração passa adiante à geração seguinte aquilo que ela tem. Aí nós passamos a pensar para trás e a dizer que a geração passada era tradicionalista, porque ela nos passou adiante uma tradição. Não, ela não nos passou uma tradição, ela fez uma tradição. Ou seja, ela entregou à nossa geração aquilo que ela tinha. E a nossa geração recebeu como podia e como queria. Portanto, na palavra tradição está em vigor também transformação. Em direito se diz que a propriedade se transfere de diversas maneiras, uma delas sendo a simples tradição. Por exemplo, eu tenho esta caneta aqui e a Angélica quer essa caneta. Ela tem um dinheirinho ali suficiente para comprar essa caneta e, portanto, assumir a propriedade dela. Ela me dá o dinheiro e eu dou a caneta. Isso é simples tradição, entrega. Tradição é entrega, passagem adiante, troca entre gerações, entre séculos. Então, nós que pertencemos a essa tradição, ficamos evidentemente inquietos com o pandemônio que o pensamento pós-moderno introduziu nas 2 últimas décadas do século passado e que depois não precisou ser repetido como pensamento, porque passou-se na prática. As nossas sociedades são organizadas segundo regimes de pós-verdade, segundo regimes de narrativas, interesses, eficácias, produção de resultados mercadológicos. O nosso mundo se converteu num mercado de tudo, o mercado mundo, como eu chamo, é um mercado de tudo, tudo, inclusive nós mesmos. Aliás, mesmo é uma coisa que ficou difícil de dizer. O que quer dizer nós mesmos? Nós, na nossa identidade profunda, não há mais tal coisa, segundo o pensamento pós-moderno. Então, eu estava interessado em mostrar que os pós-modernos não têm razão. Não tem razão porque profundamente correu por debaixo, como lençóis freáticos correm por baixo da terra e, de repente, saltam num geyser. Profundamente correu uma outra história, uma outra tradição que não estava sendo passada adiante, e a proposta do meu trabalho, que a pandemia interrompeu, a proposta do meu trabalho era efetuar a tradição. O que eu quero dizer com isso? É que o primeiro movimento dessa história em que pensar não é conhecer a verdade, V maiúsculo, mas é viver, trabalhar-se, trabalhar sobre si mesmo, que é a greco-romana, dos estoicos, epicuristas, céticos, cínicos, não foi entregue. Portanto, não houve a tradição dessa experiência greco-romana a Santo Agostinho. Essa experiência durou do século III a.C. ao 3 depois, vamos dizer, arredondadamente. Santo Agostinho é do V. Ele não recebeu o estoicismo, por exemplo, que caberia melhor do que o epicurismo e certamente do que o ceticismo e o cinismo. Ele não recebeu os estoicos. Ele fez uma outra experiência em que pensar não é cuidar-se,
mas é expor-se, expor-se, pôr-se para fora. Ele foi o primeiro a falar em primeira pessoa e contar sua vida, desde a juventude, desde o tempo em que ele era maniqueísta, gnóstico. São tentações fortes, foram no começo do cristianismo, mas são gregas, né? Eles consideravam platônico, hoje nós dizemos neoplatônico, e não herdou dos estoicos. Montaigne, no Renascimento, não herdou de Agostinho. E Pascal não herdou de Montaigne, e certamente Nietzsche não herdou de Pascal. O meu trabalho consistiria em, à medida em que eu fosse contando essa história, fazer as tradições, passar adiante de um a outro essa raiz comum dos seus empreendimentos, que não se encontra nos conteúdos, pensaram coisas diferentes, não se encontra nas formas de dizer. Montaigne escreveu ensaios, não fez confissões. Nietzsche, como a gente estava conversando aqui antes de começar a aula, escreveu fragmentos aos arrancos, epileticamente, soluçando. Nada a ver com Santo Agostinho, nada a ver com Montaigne. Eu gostaria de fazer essas passagens de bastão para mostrar que nós temos uma outra história à qual recorrer, que é essa que nós precisamos viver agora, porque nós estamos no pleno da vida. A pandemia nos trouxe ao pleno da vida. Ela não existia quando eu comecei esse projeto, mas a dissolução das subjetividades modernas, clássicas, a crise da representação, a perda dos fundamentos, o caos, que é bem-vindo, mas que precisa ser manejado com sabedoria. A quebra da verdade. Qual verdade? Houve mais de um modelo de verdade ao longo desse longo tempo da filosofia. A qual verdade os pós-modernos se referiram quando disseram que não há mais verdade? Eu tenho minhas suposições a esse respeito. E, portanto, um pensamento sobre a verdade ainda era não só possível, como altissimamente necessário para nos ensinar algumas coisas sobre a vida. Vida mesmo, as nossas vidas comuns. Mas não havia aí, nesse momento, em 2018, mais ou menos, em que eu comecei esse trabalho, não havia pandemia. Quando a pandemia entrou, bateu na nossa janela, quando a Terra invadiu o mundo, coisa de que eu tratei na aula passada, no curso passado, e algumas coisas, naturalmente, vão voltar, nós nos vimos compelidos a viver. Porque a alternativa a viver não era simplesmente voltar aos sistemas, esquecer que o pensamento é feito para a vida, para as nossas vidas comuns, perder a embocadura de uma outra história possível para a filosofia, como eu vinha fazendo. A alternativa a viver é morrer. E é morrer em tempo curto, não é aquela morte delongada da velhice. Não, morrer em tempo curto. Curto, incalculável, portanto, incalculavelmente curto, que pode ser o dia seguinte. Viver dia a dia, um dia de cada vez, ameaçado por uma morte que não se sabe de onde vem, porque o vírus não é localizado em lugar nenhum, portanto, é necessário supor que ele está em toda parte. E nos colocarmos no único lugar em que ele não está, dentro. Dentro ficou valendo, então, mais do que fora. Fora era o lugar da alegria, era o lugar da festa, era o lugar da brincadeira, do encontro dos corpos, do amor, da sensualidade. Né? Fora, o lugar carnavalizado da vida. O espírito dionisíaco, de que Nietzsche falou tanto, do excesso, da desmesura, do transbordamento da força vital. Isso é fora. Dentro era o lugar da recolha, da pacificação,
lugar apolíneo, onde a razão predomina, as rotinas. Agora não. Dentro é o lugar em que se preserva a vida, e fora é o lugar onde ela pode ser perdida, sem que se saiba de onde e por quem. Porque é sempre alguém que nos transmite. É o encontro dos corpos, é a aglomeração. A aglomeração é festa, a gente está vendo a festa acontecer no Leblon, na Mureta da Urca. Nós estamos vendo a festa acontecer, mas ela é mortífera. O lugar da festa está interditado para nós agora. A alternativa à vida é a morte. E isso precisa afetar o pensamento. Ou abrimos mão dele. Não queremos abrir mão dele. Nós estamos inquietados com o que os pós-modernos fizeram conosco e estamos procurando uma outra história que nos justifique. Mas, nesse momento, é preciso parar por um tempo a busca dessa outra história, ficar falando do século III, do século V de Santo Agostinho, do século XVI de Montaigne, porque, nesse momento, de hoje para amanhã, a vida pode estar se encerrando. Efetivamente, sem que seja uma metáfora, uma alegoria qualquer, não, a vida mesmo, a nossa, a nossa. Então, a pandemia, quando bateu, formulou, sem que nós ainda o tenhamos dito, um novo paradigma. Eu tenho trabalhado, sei lá, metade da minha vida acadêmica, que já vai por 50 anos, com a busca de paradigmas. Claro, é encantador conhecer as ideias, os sistemas, a relação entre as ideias de Aristóteles, por exemplo, entre o que ele diz na metafísica e o que ele diz na ética sobre a vida. São coisas diferentes que se articulam. Enfim, isso é de uma sedução extraordinária. Mas o que eu estava procurando, e que suponho ter encontrado aqui e ali com maior ou menor felicidade, nessa série dos Assassinos do Sol, que é uma história dos paradigmas filosóficos, o que eu estava procurando eram aqueles invariantes estruturais, aquele conjunto de valores, de regras, que decidem o que pode ser pensado e dito numa certa época e que lhe pertence e está nas obras em que é pensado e dito. Só está nelas, não está num céu dos paradigmas, né? Só está nelas, mas está nelas porque as fez a essas obras serem o que elas são. Então, trabalhar essas obras não exatamente para saber o que Aristóteles disse sobre o fim da vida, que é a felicidade, o bem. Claro, se não souber isso, não sabe Aristóteles, né? Mas não era isso que eu estava procurando, era o que é invariante ali em Aristóteles que o caracteriza como o que lá eu chamei de um hiperparadigma. Só encontrei dois, Aristóteles e Kant. Um hiperparadigma, uma coisa extraordinária. E que não se deduz simplesmente do conteúdo das obras. Não era uma história dos conteúdos. Era uma história das condições de possibilidade. Isso eu aprendi com Foucault, procurar as condições de possibilidade. Depois traí inteiramente Foucault e ele não assinaria embaixo do que eu disse em seguida, mas a inspiração é ele, sem dúvida, e Heidegger, uma história do ser. São os dois que eu traí, mas traí amorosamente, trazendo-os comigo na medida do possível. Então, eu sempre encontrei, porque também sempre procurei, paradigmas nos sistemas de pensamento, nos grandes sistemas, de que se fez a filosofia dominante, a filosofia que nós conhecemos como filosofia quando vamos estudar filosofia. Filosofia das escolas, dos grandes sistemas. A pandemia não está formulando um paradigma desse tipo. O paradigma pandêmico bate diretamente em vida e morte.
não nos conceitos de vida e de morte, não nas abstrações vida e morte, não na verdade da vida, como ainda Nietzsche, como vontade de potência, ou Heidegger, como experiência da finitude, o homem como um ser para a morte. Não aí, mas nas vidas reais das pessoas reais que nós somos e nas mortes reais de nós que podem nos atacar de um momento para o outro. Então, a pandemia é o paradigma da nossa época, no sentido de que ela rege diretamente vida e morte. E, portanto, nos determina como sujeitos. Nós somos agora sujeitos não de pensamento, não de cuidado, não de confissão, não de ensaio, não de procura, não de destruição. Nomeei aqui dos estoicos a Nietzsche. Nós somos sujeitos de vida e morte. Vida e morte, mesmo. E quem nos dá essa posição de subjetivação é a pandemia. Nós precisamos pensar isso, evidentemente. O curso passado dedicou-se a isso e, um pouco antes, em julho, eu soltei um ensaio, primeiro ensaio da quarentena, eu escrevi 6, e o primeiro é esse, é o da pandemia, né? Sobre a pandemia, em que tentei começar a pensar a pandemia como um paradigma. Não é, dessa vez, um paradigma do pensamento, um paradigma filosófico. Não caberia nos meus livros Os Assassinos do Sol. Por isso não entrou no último, que antecipadamente eu vou publicar no ano que vem. Porque não é um paradigma filosófico. A filosofia tem que se medir pela pandemia agora, ou desaparecer. Porque agora se trata de vida e morte, e é mesmo. Não é filosoficamente que se trata de vida e morte. É vitalmente. Até a palavra existencialmente é pouca, é pequena, para dizer o quanto se trata de vida e morte hoje. Porque não é na minha existência, na minha pequena vida, que se trata de vida e morte. É na humanidade. A humanidade apareceu pela pandemia como um sujeito, não mais uma abstração. A humanidade é a qualidade comum dos homens. Não, como a filosofia fazia, né? A essência do humano é o quê? A humanidade, a racionalidade e a mortalidade. Não. A humanidade é hoje um sujeito, como o planeta é um sujeito. Nós nos esforçamos tanto, durante tantos séculos, para botar a natureza para fora dos sistemas, porque ela, com suas demasias, com o demais de haver tudo, com seu caos, foram os sofistas que inventaram isso no século V a.C., que a natureza é caos e, portanto, não pode ser conhecida, não há verdade natural. A verdade é do logos, é da razão. Foram combatidos, foram derrotados por Sócrates e Platão, depois Aristóteles arrematou, jogou a última pá de cal e fechou a tampa, mas eles ganharam. Eles perderam aquela batalha, perderam até aquela guerra. Mas nós nunca mais deixamos de pensar em nós e ela. Nós somos a cultura, os humanos que criam para si uma cultura que é seu mundo. Ela é a natureza, a terra, que fica lá fora e ameaça. Chegou-se a pensar se não haveria um mal natural do qual nós devêssemos nos proteger, nós aqui no nosso mundo. O mundo é fechado, o mundo é sistêmico. E nós globalizamos o mundo. Quando globalizamos, não sobrou espaço para a terra, para a natureza. O lá fora deixou de existir, não há mais lá fora. E a terra invadiu o mundo. A natureza ingressou no nosso mundo, ingressou sob a forma do vírus. Outros virão. Outras formas de contato que pode ser doce, mas nós não estamos nos preparando para isso.
provavelmente será então amargo, será violento, será mortífero por um tempo, até nós adquirirmos sabedoria para lidar com a Terra no mundo e com o mundo como parte da Terra, nesse nosso momento antropoceno, em que nós estamos na Terra que está em nós, esse é o sentido da expressão meio ambiente, nós estamos no meio do nosso ambiente, e o nosso ambiente é a natureza. O que nós fazemos com ela, ela faz conosco. Nós fazemos conscientemente, ela não. Ela não é má, ela não está se vingando. Mas nós estamos convivendo de uma maneira tortuosa, não aprendemos ainda como fazer. Não tínhamos aprendido ainda porque a relação era muito longa. O que nós fazíamos agora, e que produz efeitos geológicos sobre a natureza, sobre a Terra, sobre o planeta, então é uma era geológica, essa nossa era agora, o antropoceno, produziria efeitos muito longínquos lá no momento de fim de mundo, quando nós já não estaríamos mais presentes. Agora não. O vírus trouxe a natureza para dentro do mundo, trouxe a Terra para dentro do mundo, e foi uma invasão mortal. Nós temos que aprender a sabedoria de lidar com essa concomitância de terra e mundo, de cultura e natureza, que nós nos esmeramos por tantos séculos, milênios, milênio e meio, 2 milênios e meio, não? 2 milênios e meio, que nós nos esmeramos por afastar, não deixar que as multiplicidades excessivas de uma contaminassem a unidade, a identidade cultural, subjetiva, racional do outro, do mundo, o nosso mundo. Então, a pandemia é um paradigma, hoje, no sentido de que nós nunca vimos coisa igual. Então, o ser paradigma da pandemia nos encontrou totalmente despreparados para lidar com ele, esse paradigma, assim como nos encontrou despreparados para lidarmos com ela, a pandemia, porque nós nos despreparamos cuidadosamente, meticulosamente, para lidar com a natureza como ente natural polimórfico. Nós lidamos com a natureza como variáveis, sob controle em laboratório. Fazemos ciências naturais extraordinárias, a não serem perdidas de modo nenhum, pelo amor de Deus. Mas a natureza como potência de multiplicação, de excesso, desmesura, exagero de ser, dessa nós nos protegemos com minúcia lógica, científica, filosófica, por 2.500 anos, mais ou menos. E, claro, quando a Terra invadiu o mundo, nós não estávamos preparados. Não estávamos preparados. E, quando a Terra invadiu o mundo, um paradigma apareceu para o qual, então, não estávamos preparados mesmo, porque nós nos habituamos a que paradigma seja um conjunto de condições de possibilidade de pensar e falar. E o paradigma pandêmico é a catástrofe, portanto, o abatimento que se faz de cima, o tombamento sobre nós de condições de viver e morrer. Obviamente, só por esse enunciado, nós verificamos imediatamente que não se trata da mesma coisa. E quando eu digo paradigma pandêmico, eu não estou dizendo alguma coisa como o paradigma moderno. Nós vamos encontrar em Descartes, em Locke, em Spinoza, Leibniz, nas suas obras, e retirar dali o que as condiciona a serem o que elas foram intelectualmente. O intelecto não é requisitado aqui para que o paradigma, catastroficamente, a pandemia, se abata sobre nós e afete imediatamente as nossas condições de sermos. E quais são as nossas condições de sermos? Sermos vivos ou sermos mortos. Então, a pandemia é um paradigma
vamos chamar assim, real, diferentemente de todos os anteriores que eu andei vasculhando. Não me arrependo nada, claro, não estou dizendo que andei mal por aí, não, e perdi tempo, mas que eu andei procurando na história da filosofia paradigmas formais. Isso que eu chamei por muito tempo formalismo histórico-filosófico, que depois virou a história dos paradigmas filosóficos, né? São paradigmas formais, condições de possibilidade de pensar e dizer, de pensabilidade e dissibilidade. Nós temos agora um paradigma real, a nossa revelia. Não está posto nas nossas obras. O que é a nossa obra requisitada hoje em função desse paradigma? É a vida. O que é que nós temos para aprender? Claro que vamos continuar aprendendo conceitos, ideias, noções, intuições, beleza, valores. Tudo isso continua, se nós continuarmos vivos, nós, a humanidade. Então, a obra que nós temos a realizar, segundo esse paradigma, é nos mantermos vivos. E nos mantermos vivos significa termos com a natureza uma relação diferente da que tivemos até agora. Seria o caso de dizer uma relação inclusiva, né? Mas não é propriamente isso, porque a natureza já chegou. Não se trata de agora nós nos dispormos a, depois de termos excluído tanto tempo, incluir aquilo que tínhamos excluído. Perdão. Porque aquilo que nós excluímos já se incluiu. Está presente aí a nossa revelia. E vai e vem. Primeira onda, cai. Segunda onda, ou primeira onda, repique da primeira onda, segundo se esteja na Europa, Estados Unidos ou no Brasil, na Índia, Rússia, né? São os lugares mais salientes, assim. Ela veio, a natureza, a Terra, vamos manter essa distinção, então, que já se indistingue a essa altura, entre terra e mundo. Terra, a multiplicidade de tudo o que é, e que é natural, é a natureza. Mundo, aquilo que nós, seres naturais, construímos para nós próprios como seres culturais e alienamos a nossa naturalidade em benefício de uma culturalidade na qual nós nos encontramos mais em casa, mais sob controle, mais defendidos, com muralhas levantadas. Essa exclusão do natural talvez possa ser muito bem representada pelo que Descartes fez com o próprio corpo, século XVII, começo do moderno. Descartes considerava que o corpo dele não era dele, era da natureza, porque o corpo dele não pensava. E o sujeito é pensamento, penso, logo existo, é isso, né? O sujeito é pensamento, então o corpo que não pensa não é sujeito. Mesmo que seja o corpo dele, Descartes, que sabe que existe porque pensa, o corpo dele ele nem sabe se existe. Ele só sabe que pertence à natureza extensa, que ocupa espaço, do lá fora, da natureza. Isso talvez seja um fato textual. E talvez seja uma boa metáfora para indicar a que extremos nós levamos o medo do que é externo a nós sujeitos. O quanto nós nos criamos como sujeitos infensos a nos representarmos a nós mesmos como seres naturais, primordialmente seres naturais, seres de instinto. Nietzsche disse, no final do século XIX, quando essa história dos sistemas acaba, né? Se nós prestássemos mais atenção às nossas entranhas do que ao nosso cérebro, estaríamos mais próximos da verdade. E em outro lugar, ele disse, é preciso estar atento aos instintos. E quando digo isso, quase estou dizendo o que é a verdade.
os instintos, a corporeidade, a atração, a sensualidade, a sexualidade, toda a relação com o corpo, desde Platão, foi excluída porque constituía uma ameaça ao pensamento e à busca e ao encontro da verdade. A verdade não é corpórea, não é natural. Ela é ideal, intelectual, cultural. A representação que se fazia do sábio antigo, que era o homem já mais velho, em profunda meditação, enquanto em torno dele mulheres exuberantes, comida, bebida, se ofereciam. E ele não prestava a menor atenção a isso, porque isso eram as tentações do mundo lá fora, quer dizer, do que é natural, do que é instintual, e de que ele devia se preservar. Sócrates talvez tenha dito, porque está no diálogo de Platão, Fédon, sobre a morte de Sócrates, que o corpo é o túmulo da alma. É onde a alma morre porque se esquece das ideias perfeitas que a alma é capaz de contemplar por excesso de demandas do corpo. Então, em todos os momentos da história da filosofia, nós encontramos o medo, o temor, pânico de que a natureza nos desvie do bom caminho da razão. Ela não nos desviou. Nós a excluímos, nós a dominamos, dobramos a nossa vontade, a pusemos à nossa disposição numa atitude de disponibilidade, de passividade. Heidegger tratou disso especialmente no ensaio dele sobre a essência da técnica. A questão da técnica é o título do ensaio. Mas há muitas outras, só que esse é soberbo, esse ensaio, soberano. A natureza como tendo uma só resposta à exploração humana, a de se pôr disponível, da passividade humilde, humilhada. Mas ela voltou. E voltou com tudo que ela tem. Seu caos, sua desordem, sua multiplicidade, sua variabilidade extrema. Voltou, invadiu o mundo. Nós não estamos mais protegidos dentro das trincheiras, das muralhas do mundo que nós construímos contra a natureza mantida lá fora, do mundo diferente da Terra. Tudo se fez agora um só, porque nós globalizamos o mundo. E ao globalizar, não deixamos espaço nenhum para outra coisa que não seja o nosso mundo globalizado. Nós trouxemos a Terra, só não tínhamos essa intenção, nem a previsão de que isso pudesse acontecer, porque acreditamos exageradamente no poder da técnica, das técnicas modernas, de manter sempre a natureza, a terra, subserviente aos imperativos nossos, aos nossos comandos, nós, o homem, o sujeito, o mundo. A natureza entrou, a terra chegou. Chegou na dimensão real, não formal, de vida e morte, que formula para nós um novo paradigma. O que significa um novo paradigma? Significa que nós não estamos preparados para ele, porque ele não veio de onde nós o esperaríamos. Nós estávamos batalhando com o paradigma pós-moderno, o paradigma da eficácia, da pós-verdade, das narrativas. Estávamos combatendo aí um bom combate, é verdade. Esperávamos daí o surgimento de um novo paradigma, que às vezes eu chamei de pós-pós-moderno, pós-pós-verdade. Porque haveria, de fato, a possibilidade na qual eu apostava muito, que me era muito deleitável, eu me encantava muito, ainda me encanto, né? Com a possibilidade de que
O único modelo de verdade que nunca foi experimentado ao longo da nossa história, que foi do século VI a.C., um dos pré-socráticos, o modelo de verdade que eu simbolizo aqui como o das marés. Maré alta é a água que cobre a terra, maré baixa é a terra que aparece do refluxo da água. Água e terra têm que estar simultaneamente presentes, senão não há maré. Ou há o indefinido do oceano ou há deserto. Maré alta, baixa é movimento da própria realidade, dando-se, mostrando-se e retendo-se, escondendo-se. Essa foi a compreensão de verdade dos pré-socráticos. A verdade era da própria natureza. E nós com ela. Não nós fora dela, olhando e determinando pelo discurso o que a natureza é. Não, nós junto com ela, de cambulhada com ela. Isso brilhou, luziu e desapareceu naquele século VI e nunca mais voltou. A verdade como discurso correto, logicamente correto, discurso adequado às coisas. Várias experiências na verdade, como discurso foram feitas. Foi o que predominou a partir dos sofistas no século V. Então, a possibilidade de que no momento do mais agudo sofrimento da filosofia, insisto, não a filosofia como uma disciplina boa, de que a gente gosta, mas a filosofia como inquietação com o que é. Essa sabedoria. No ponto mais agudo do sofrimento da filosofia, em que você pode dizer, olha, acabou, vamos fazer outra coisa. Filosofia não há mais, se não há mais verdade, se não há mais fundamento. Se o real se esvaziou de charme, os virtuais são tão mais interessantes. Vamos fazer outra coisa. Então, nesse momento de máxima agudeza do sofrimento filosófico, que pudesse retornar, ser repensado, um modelo de verdade que nunca foi experimentado realmente. Porque, como eu disse há pouco, fulgurou e se apagou. Esse da aletheia, como eles chamaram. A palavra era do grego, já existia. Queria dizer desocultação, não velamento. Essa palavra foi dada para a compreensão pré-socrática do que é verdade. Não é discurso. Então, poderia ser que nós estivéssemos ingressando num tempo de possibilidade e até de necessidade, para não morrermos no pensamento, de recuperar, testar, virar ao contrário, esse modelo, que não chegou a ser um modelo, essa experiência fugaz de verdade dos pré-socráticos. Me encantava isso, ainda me encanta. E era por aí que eu estava andando. E, de repente, outra coisa aconteceu. Não é mais aí. Talvez volte a ser, espero que sim. Mas não é mais aí que essa questão da verdade se apresenta. Aí, nos filósofos, no seu pensamento, não sistêmico, sistêmico, o que for. A questão da verdade se apresenta agora em viver ou morrer. Mantermos a vida ou perdermos a vida. Segundo um modelo não formal, um modelo real que determina que sujeitos nós podemos ser. O sujeito que fica ou o sujeito que vai. O sujeito de dentro ou o sujeito de fora. O sujeito de casa ou o sujeito da mureta. São regimes de subjetivação diferentes, mas ambos estão referidos à pandemia. Quem fica, quem pode ficar, isso é um privilégio. Quem fica constrói-se como um determinado sujeito que leva em consideração o medo novo. Não era o medo da morte longínqua que nós tínhamos. É o medo da morte próxima, do tempo curto, da curta duração do tempo e possivelmente da vida.
contra o qual medo, tempo, contra a qual curta duração, nós nos protegemos dentro. Isso não é fuga, porque protegermos-nos dentro garante a vida. E a vida é a máxima potência de que nós dispomos. Garantir a vida é um ato de coragem. Ficar 9 meses enclausurado é um ato de coragem. É um ato quase de desmesura do humano. Nós estamos excedendo as nossas expectativas, permanecendo firmes em viver. Isso constitui um determinado regime de subjetivação. Vamos chamar o regime do medo, levando em consideração o que eu disse agora sobre o medo. Não é nada de nos envergonharmos. Aqui dentro, nós estamos experimentando não o domínio apolíneo sobre a vida, que controla com regras, mas um desejo de mais viver, portanto, um espírito dionisíaco, contraditório, porque o dionisíaco era o para fora, era o explosivo. Bom, nós estamos explodindo dentro, porque é aqui que nós nos mantemos vivos, é aqui que nós não morremos. Há um outro regime de subjetivação, que é o do arrojo, da temeridade. Vou usar as palavras que Aristóteles usou para definir o que era a coragem. A coragem é um meio termo, mas não está na metade exata, entre a temeridade, que arrisca tudo, e o medo, que conserva tudo. A coragem está mais próxima do medo, ele diz. Porque o medo é perseveração na vida, enquanto que a temeridade é risco de vida. Há na temeridade uma arrogância. Então, pensando segundo esse esquema aristotélico, o pessoal da mureta está experimentando um regime de subjetivação pela temeridade, pela arrogância de quem supõe que é inatacável, inexpugnável, dono da vida. E não é mais, não somos mais. Então, há 2 regimes de subjetivação em andamento nesse momento. E aí tem os negacionismos, etc., que são extremamente importantes, de que a gente vai tratar num determinado momento, mas vamos ficar só com esses extremos, honestos. Os negacionismos não são. Com esses extremos honestos. Um regime de subjetivação que resguarda a vida e que tem a coragem de se manter dentro, e um regime de subjetivação que arrisca a vida e tem a temeridade de se manter fora, de se pôr fora, não os que precisam. Esses vão com todas as cautelas, às vezes vivem em regime de aglomeração, porque é assim a vida dessas pessoas. Nas comunidades muito pobres, por exemplo, vive-se em regime de aglomeração. Não há como evitar. Essas são as pessoas mais admiráveis. Elas não estão testando a morte. Elas estão submetidas à potência da morte, resistindo a morrer. Pertenceriam mais ao regime de subjetivação de quem preserva a vida, dentro, mesmo que esse dentro se passe fora para elas, do que ao regime de subjetivação que arrisca a vida temerariamente, indo para um fora contaminado. Então, esses 2 regimes de subjetivação
que enunciados assim se opõem, formando sujeitos distintos, quem fica e quem vai, sujeitos distintos, podem significar, eu ia dizer apenas, mas é que não é pouco, podem significar que nós não encontramos ainda um modo de lidar com esse novo paradigma, que é real e não formal, e que realmente e não abstratamente trata de vida e morte. Trata de vida e morte. É da ordem de vida e morte. Nós ainda não sabemos como lidar, porque é verdade que as nossas pulsões corporais, físicas, desejantes, nos puxam para fora. É compreensível que quem está há 9 meses dentro não aguente mais, sobretudo os que estão sozinhos. Não aguente mais. É compreensível que vão lá para fora, mas está errado. E quando eu digo agora está errado, eu estou assumindo que estou adotando uma posição quase maniqueísta, de certo e errado, da qual a filosofia procurou nos afastar o tempo inteiro. Porque esses extremos de certo e errado que dão as grandes polarizações que nós conhecemos hoje, e é do que vamos tratar nesse curso, as polarizações de ódio, né? Esses extremos de certo e errado, com exclusão do errado, é isso que tem que ser feito, excluir o erro, só que com o erro acabamos excluindo a natureza, o ser natural, as pulsões, os instintos, os desejos. Então, esses extremos de certo e errado, nós sempre aprendemos que devem ser evitados. Quando se tratava do pensamento, ou seja, da avaliação da vida, do julgamento, da atribuição de valor. Mas não se trata mais disso quando o paradigma é real e não formal. Entre viver e morrer, há um extremo insuperável, porque não há meia-vida ou meia-morte. Não há meio termo, não há lugar do meio entre viver e morrer. Então, o risco de morrer, que implica no risco de matar, está errado. Por mais que possa e deva ser, para que possamos conversar, compreendida a motivação desse comportamento, ou seja, desse regime de subjetivação do arrojo, da temeridade, do fora, para que nós possamos compreender e conversar e encontrar o lugar do meio, é necessário que nós tenhamos a convicção de que estar dentro está certo e que estar fora está errado, quando é um arrojo e não uma necessidade incontornável. Para esses que precisam sair, todas as proteções têm que ser fornecidas e elas aceitam essas proteções, porque não saem por vontade, por desejo, por inconsciência, saem por necessidade, por precariedade de vida. Saem porque a sociedade é organizada de maneira extremamente desigual e o vírus ataca na desigualdade, ataca onde a fraqueza é maior. Mas aqueles que, podendo ficar, saem, estão errados. E é necessário conversar com eles entre acerto e erro, entre medo e temeridade. É aí que se encontra a coragem. A coragem se encontra em quem fica, não em quem vai, podendo não ir. Eu tenho consciência de que estou introduzindo aqui a questão do mal, que é uma questão pavorosa para a filosofia, para a teologia, né?
foi extremamente discutida na Idade Média, por exemplo, porque se existe realmente, ontologicamente, o mal, existe o outro de Deus. Chama-se o diabo, diabolon, no princípio que separa, desse qualquer outro nome a ele, existe o outro de Deus, tão poderoso quanto ele. Então, essa questão do mal é uma questão terrível. E, de propósito, e é porque vai ser necessário ao longo do curso, eu a estou introduzindo aqui. Como estou introduzindo a questão do maniqueísmo. O maniqueísmo formula a vida, o mundo, o cosmos, como regido por um princípio de bem e um princípio de mal, entre os quais não há conciliação possível. O terrível do maniqueísmo é não haver conciliação, quer dizer, não haver meio. O meu ensaio sobre as polarizações, que está também no academia.edu, e a Ana deve já ter mandado para vocês, né, tem como subtítulo isso, a falta que o meio faz. O maniqueísmo não tem meio, não há acordo possível. Nós estamos num momento em que o maniqueísmo tem presença, como o mal tem presença. E nós precisamos lidar com isso, para não morrermos no pensamento e não morrermos na vida. Precisamos encontrar o lugar do meio, que não é uma conciliação, porque o mal existe. E existem coisas que são imperdoáveis. Imperdoável significa coisas em torno das quais não é possível negociar. E o limite da inegociabilidade é a vida. Vida e morte. Então, nós estamos numa situação extremamente caótica, porque, de repente, precipitam-se para o nosso tempo quase todas as questões fundamentais da filosofia, as que, pela filosofia, foram formulados como sistemas, como pensamento, como conceitos, sobre alguma coisa. Mas nós estamos vivendo, começando a aprender a viver, ou começando a viver sem ainda ter aprendido muita coisa, na vigência de um paradigma real, sobre o qual, ou sob a égide do qual precipitam-se catastroficamente todas aquelas questões de que a filosofia tratou no abstrato da segurança do gabinete. Nada contra, porque o que foi produzido ali foi gigantesco. Mas nós temos essa figura de Aristóteles, que não sei se corresponde a alguma realidade de fato, de que ele trabalhava de noite no seu gabinete, com uma bola de ferro na mão, pendurada aqui do lado do braço, e um balde, uma bacia de estanho embaixo. De modo que, quando o sono batia, a mão abria, bang, e aquele barulho o acordava, ele pegava a bola de novo e voltava ao estudo. Ele estava ali protegido até pelo despertador que ele inventou, né? Ele estava ali protegido. Os monges medievais estavam protegidos nas suas celas em que pensavam e nas suas salas em que falavam, quando a universidade foi criada. Nós estamos protegidos na sala 140, em que nos encontramos todas as quartas-feiras a essa hora, para essa matéria de filosofia na pós. Mas não estamos mais. Nós tivemos que sair da sala 140. Não tem mais sala para nós, não tem mais cela para nós, não tem mais gabinete para nós. Nós estamos juntos aqui no virtual, tentando aprender como viver para viver e não morrer.
Então, todas essas questões de vida, morte, corpo, pulsões, instintos, desejo, sexualidade, versus abstrações, contenção, disciplina, renúncia. Ei, a palavra renúncia, que importância que teve na filosofia. Culpa, responsabilidade, as tensões que foram resolvidas ao longo da filosofia, sempre pelo lado da responsabilidade, da renúncia, da superenfatização da razão e o alheamento, a extradição, a expulsão dos instintos, da força vital. Nietzsche finalmente explodiu essa longa história, já no final do século XIX, há pouquinho, anteontem. Nós ainda estamos aprendendo com Nietzsche. De repente, tudo isso se precipitou aqui, porque não se trata mais de ficarmos pensando a vida e o objetivo da vida, a felicidade, a filosofia como um caminho de sabedoria para a busca da felicidade, etc. Não, trata-se de nos mantermos vivos ou de irmos para a morte, conscientemente, inconscientemente, por necessidade ou por opção. Opção não desejada, e, no entanto, opção. Os dois extremos do medo e do arrojo, entre os quais, numa certa posição mais próxima do medo, isso disse Aristóteles, está a coragem. Mas a coragem deixou de ser aqui uma questão ética, no sentido de que é uma questão tratada no Tratado da Ética de Aristóteles, que ele escreveu para ser lido pelo seu filho Nicômaco. Por isso, ética, a Nicômaco. Ética se passa agora entre nós. Entre nós. Essa portaria, que eu acho que é um balão de ensaio e o governo vai ter que recuar, mas essa portaria que entra em vigor no dia 4 de janeiro, nos obrigando a voltar ao presencial, é um ataque à ética da vida. Nós temos uma resistência possível, que é continuarmos aqui na tela. Aqui nós permanecemos vivos, dentro. Lá na sala 140, nós podemos ir para nos matar. É extremamente sedutor estarmos de volta lá. E acabarmos o nosso curso na Garota da Urca, como há décadas ele acaba, comendo aquela picanha na brasa, sensacional, e tomando chopes, e nos alegrando juntos. É extremamente tentador, mas é mortal. Então, a ética da vida significa a abstenção de uma existência lá fora, a insistência na permanência dentro, a prevalência do medo sobre a intempestividade do arrojo, que não é coragem. Então, isso tudo são coisas que nós temos que aprender. E aprender, não de novo, porque já soubemos e esquecemos, aprender de modo novo, de modo totalmente novo. Porque nós aprendemos segundo um paradigma que nos faz pensar e depois dizer. Mas esse paradigma, repito, pela enésima vez, vinha sendo há 24 séculos, pelo menos, desde Platão e Aristóteles, um paradigma formal, que pode ser dito, isolado, descrito. Isso é o que uma história dos paradigmas que eu estava fazendo, e do qual ainda vários volumes vão ser publicados, mas eu já acabei. Tem que tratar de outras coisas agora. Faz. Uma história dos paradigmas faz isso. Agora não. Nós temos que aprender no calor da possibilidade de morrermos. No cálido da possibilidade de vivermos, de insistirmos na existência que é o propriamente humano em nós. Insistirmos na existência, ficar dentro, usar máscara, álcool gel, lavar as mãos, tudo aquilo que não é agradável. São rotinas, e mais do que rotinas, são
são rituais de propiciação que nós temos que fazer quando saímos de casa e quando voltamos para casa. São rituais de vida. Desagradáveis. Nos tomam tempo. Mudam os nossos ritmos. Mas o que mais muda o nosso ritmo é morrer. Então, esses rituais, por mais desagradáveis, aborrecidos que sejam, são investimentos na vida. E eu sei que eu estou forçando os conceitos. Não eram conceitos, porque Nietzsche não pensava em conceitos, né? Mas as ideias de Apolíneo e Dionisíaco, quando digo que, ao entrarmos em casa, tirar a roupa, botar para lavar e irmos tomar um banho integral, lavando a cabeça, com bastante sabonete, etc., é um ritual dionisíaco, porque protege a vida. Então, com esse pano de fundo, eu não pretendo ficar voltando à pandemia tematicamente, como ainda precisei fazer nessa primeira aula, para fixar certas coisas. É um paradigma novo em todos os sentidos, é um paradigma real e não formal. Catastrófico no sentido de que se abateu sem ser previsto nem desejado. Catástrofe é o que cai de cima. O céu nos caiu da cabeça quando a Terra invadiu o mundo. Um paradigma real, catastrófico, com o qual nós precisamos aprender, porque ele se passa na vida e morte e não no pensamento em primeira instância. Nós temos que aprender a pensar aquilo que, se não pensado, pode nos levar simplesmente à morte, por inconsciência e inconsistência na nossa insistência na existência, na vida. Então, aprender a pensar com a vida, quando a alternativa à vida não é o erro do pensamento, mas é a presença real da morte. Regimes de subjetivação, indiquei sumariamente 2, o de dentro e o de fora, o do medo e o do arrojo. E aí temos que encontrar a questão ética da coragem. Precisamos pensar a presença do mal e o maniqueísmo do não haver meio. Porque entre vida e morte não há meio. Mas reaprender a pensar pode significar que nós temos alguma coisa a fazer dentro e submetidos à catástrofe desse paradigma novo, que é criar lugar de meio. Outros lugares de meio, que não estão na ética de Aristóteles, estão numa ética de vida e morte, que nós temos que encontrar, levantar, suscitar aqui entre nós e levar para as nossas vidas comuns, que se passam dentro e fora, na medida das necessidades e das possibilidades. Então, era preciso ainda falar da pandemia, porque o pano de fundo é sempre esse, é permanentemente esse. Se é um novo paradigma, se um paradigma é aquilo que rege uma época, permanentemente a pandemia vai estar presente, enquanto esse pequeno pedaço de época, que vão ser as não mais de 10 semanas, eu não vou poder dar as 14, 15 previstas, vão ser 10, 11, não sei, semanas, depois vocês vão receber isso, que é um pequeno pedaço de época, que é essa nossa aqui. Se a pandemia é, na sua natureza real, não formal, o que nos determina como sujeitos a pensarmos, então, o nosso pensamento, o nosso esforço de pensar é o que nós temos a oferecer à vida, para que não sobrevenha a morte, porque são duas possibilidades equivalentes, segundo o paradigma pandêmico no qual nós estamos vivendo. Sobre esse pano de fundo, é que eu proponho entender o que é que nos
toca a pensar? Vou falar de mim. Quer dizer, o que é que me toca hoje? Estamos no contemporâneo, não estou mais fazendo história. Isso talvez na próxima aula eu ainda precise de dizer um pouco. Eu rompi com a história, eu que fiz a minha vida inteira a história da filosofia, rompi com a história, digo que não, mas digo que não com cautela. Porque o modo como eu, quando fazia história, me referia ao contemporâneo, era uma referência. O contemporâneo agora não é mais uma referência. É o lugar de vida e morte segundo o paradigma pandêmico. Então, eu preciso falar um pouco de história, já que os pós-modernos dizem que a história acabou. Esse poderia ser um modo de a história ter acabado. A precipitação catastrófica da pandemia, que não é histórica. Então, acho que vale a pena pensar um pouco sobre isso, para entender que o que nós pensamos, e agora se trata de pensar no contemporâneo, esse é o título completo do curso, é Da Pandemia ao Terror, pensar no contemporâneo. Trata-se de pensar não o contemporâneo, fazendo comparação entre moderno e contemporâneo e tal. Isso ainda é uma história até de tipo Foucaultiano, excelente. Não, pensar no contemporâneo. Porque é possível que no contemporâneo não seja mais possível pensar e que os pós-modernos tenham uma razão inteiramente torta em relação àquilo que eles pensavam, que eles estavam dizendo e que eles pensavam do pensamento, que não há mais filosofia. Não. Pode ser que para viver o pensamento tenha que ser esvaziado daquela sua qualidade formal, universal, veritativa. E aí haver, se sobra para o pensamento uma dimensão, porque ou o pensamento ganha uma dimensão ética ou não vale mais a pena. E, aliás, torna-se um risco de morte. Eu acredito que o pensamento adquire essa dimensão ética sem grandes dificuldades, mas há coisas que nós vamos ter que abandonar e que doem. Então, pensar no contemporâneo significa entender aquilo que nos toca, que nos afeta, que faz afectos conosco, toca e é tocado. Nós pensamos aquilo que nos toca. Na vida comum, nas nossas vidas comuns, é possível que nós tenhamos que aprender um pensamento sem conceitos, porque os conceitos foram longamente, e também, pelo amor de Deus, nada contra os conceitos. Os conceitos são máquinas, Deleuze diria máquinas de guerra, são máquinas de guerra pela vida, foram, na medida em que condensaram experiências de verdade. Mas talvez, se a dimensão em que o pensamento se passa, deve se passar agora, é o das nossas vidas comuns, e a pandemia é o paradigma em que as nossas vidas comuns se debatem, e se debatem porque se trata de vida e morte, e porque nós temos que aprender a, nesse debatimento, sermos outros sujeitos, encontrarmos outros regimes de subjetivação. Esses que, muito precariamente, aqui eu chamei o do medo e o da temeridade. Pensando em Aristóteles, pedindo um empréstimo a ele, que pode depois ser pago e partirmos para outra coisa. Podemos ter que lidar com o fato de que o contemporâneo é o tempo da vida comum. E a vida comum se pensa na medida em que se vive, não na medida em que se para de viver para pensar, em que se formulam conceitos. Um conceito se formula quando a gente para de viver e vai pensar. É muito comum que isso aconteça conosco, os professores. Nós penduramos a pele da vida do lado de fora, no gancho do lado de fora, botamos o nosso jaleco de professor e vamos dar aula. E depois tiramos o jaleco, vestimos de novo a pele da vida e vamos viver. Não pode mais ser assim.
Não pode mais ser assim, não por uma mudança de método, mas porque o que está jogado aí é vida e morte. Quando nós tiramos a pele, morremos. O jaleco não nos protege. O jaleco presencial não nos protege. Então, talvez nós tenhamos que aprender isso, sem ser contra conceitos, conceptualizações, generalizações, universalizações do pensamento, de modo nenhum, né? Mas aprendermos a pensar sem conceitos, porque um conceito é um início de sistema. E nós temos que insistir na vida. E a vida se passa vivendo. Como é que diz o filósofo Caetano Veloso? Mas a vida é real e de viés. A vida é real e de viés. Ela nos pega de surpresa. Ela vem de onde não esperamos. É essa que nós temos que aprender a viver e a enfrentar. Real, não é formal, não é conceitual, e de viés. Vem atravessadamente. Podemos botar isso como lema desse nosso curso. A vida é real e de viés. Caetano Veloso. A música, aliás, é bonita. Ouçam, claro, vocês sabem de cor. É alguma coisa extraordinária o que eu estou dizendo aqui? Não. Sócrates, nosso pai comum, e Nietzsche, que se concebeu como o último filósofo. Não foi, porque no século seguinte, tendo havido Heidegger, Foucault, Deleuze, Derrida, muitos filósofos de grande qualidade, mas que não fizeram mais sistema, e nesse sentido, sem ter sido tematicamente, foram nietzschianos, antissistêmicos, analíticos. Nietzsche. Vamos pensar em Sócrates como começo e Nietzsche como fim desse longo processo de fazer sistema. Não pensaram em conceitos, pensaram na vida. Sócrates estava interessado em encontrar um caminho para uma vida sábia. Quando ele dizia, conhece-te a ti mesmo, o que ele estava dizendo é, se você não se conhecer, você não pode entrar na cidade para governar, porque você não se governa. E você está cuidando de si? Porque se você não está cuidando de si, você não é capaz de se conhecer e, portanto, não é capaz de entrar na cidade, que era o destino dos jovens atenienses, né? Para governar, porque não se governa. Não tem conceito aí. Platão tirou daí um montão de conceitos, de Aristóteles aí foi realmente ao auge do brilho e da exuberância conceitual, né, no seu sistema metafísico extraordinário. Tenho uma admiração imorredora por Aristóteles, né? Mas Nietzsche é mais. No final desse processo todo, Nietzsche voltou a não pensar em conceitos. O que ele nos disse claramente num fragmento, um pouco longo, mas um fragmento, do seu livro O Crepúsculo dos Ídolos, que foi um livro que ele escreveu já no que às vezes se chama o ano mágico de Nietzsche, porque em 1988 ele escreveu 5 livros. Um deles é O Crepúsculo dos Ídolos, que ele escreveu como uma introdução ao seu pensamento, só que escrita no momento em que seu pensamento já tinha chegado ao final. E uma partezinha do Crepúsculo dos Ídolos se chama A Razão está entre aspas, a razão na filosofia. E o que ele nos diz é que a razão é que introduz a mentira na filosofia, com os conceitos. Os conceitos são múmias. Ele fala de múmias conceituais. Diz que a filosofia tem um egipcismo. As representações, né, das figuras humanas na pintura egípcia são sempre de lado e imóveis, uma perna na frente da outra. Não há ali nenhuma insinuação de movimento, de passagem, né, de andamento da vida. Elas estão fixas. Então, ele fala de egipcismo, múmias conceituais.
Nada saiu das suas mãos, dos filósofos, nada de vivo saiu jamais das suas mãos. E condena todos, inclusive Heráclito. Heráclito seria o grande filósofo do século XIX, porque é o que diz que tudo flui, é aquele que sustentaria a ideia da história, o grande paradigma do século XIX. E ele dá uma meia salvada em Heráclito. Ele diz: Heráclito, no entanto, terá sempre razão ao dizer que o ser é uma ficção vazia. Ora, o ser é o máximo conceito de toda a filosofia, de todos os tempos. A razão é que introduz o erro. Os instintos são sempre verdadeiros. Então, Nietzsche estava nos propondo pensar sem conceitos. E foi o que ele fez. Claro, a gente pode dizer, não, o eterno retorno é um conceito de Nietzsche. Ele diz, a minha ideia é mais pesada, não diz que é um conceito. E acabou não escrevendo livros sobre o eterno retorno, infelizmente. A vontade de potência seria um conceito de Nietzsche. Não, é um conceito na medida em que o século XX se debruçou sobre Nietzsche para entender o que ele estava dizendo, o que ele tinha dito. Aí a vontade de potência virou um conceito nietzschiano, mas não era para Nietzsche. Ele estava falando da intensidade do transbordamento vital, que faz, inclusive, sofrer a natureza trágica da existência. O que tem de conceito aí? O último homem, o homem que deseja morrer, titular, se pode dizer titular, de uma vontade de nada, de um nada de vontade. Não é conceitual isso. As transmutações do espírito estão no Zaratustra. O homem é primeiro um camelo que carrega sobre as suas corcovas todo o peso dos valores que a filosofia produziu, a filosofia moral e a religião, ao longo de séculos, para submeter a vida, para desenervar a vida, para despotencializar a vida. O camelo tristemente conduz aquilo e se transforma no leão. O leão é o que luta pela liberdade, pela derrubada desses pesos. Vai para o deserto, onde será livre, mas ele ainda tem que lutar. Ele luta com o dragão que diz não. E, finalmente, a criança. A terceira transmutação do espírito é a criança. A criança não tem passado, só tem futuro. Ela é o puro devir, a inocência do devir. É conceito isso? Não. É alta inspiração poética pensante. Então, tanto Sócrates lá no começo quanto Nietzsche aqui no fim nos ensinaram que pensar sem conceitos é uma possibilidade e é uma possibilidade generosa, porque vai direto à vida. E nesse momento nós temos que ir direto à vida, porque, como eu disse lá no começo, a alternativa não é não conhecer a verdade, não é não possuir a sabedoria, a alternativa é a morte. Isso é real, segundo o paradigma real, realíssimo da pandemia. Então, talvez aprender a pensar sem conceitos, levando o pensamento à filosofia. Vou continuar usando a palavra, porque ela é lindíssima. O que quer dizer filosofia? Quer dizer que eu não sei nada. Sou radicalmente ignorante. Sócrates parece que não disse essa frase, tudo que sei é que nada sei, mas devia ter dito. Sou radicalmente ignorante, mas eu tenho amor à sabedoria que eu não possuo. E, portanto, eu vou procurá-la a vida inteira. Filia, tu, Sofia, a amizade, a sabedoria, a filosofia, é um nome bonito demais para ser largado de banda, porque está démodé. Continuar usando a palavra filosofia, você já sabe por que motivo. Não é porque é uma disciplina charmosa, de bons currículos acadêmicos. É por isso, porque tem a ver diretamente com a vida, com a ignorância e com a sabedoria, com a vida. Hoje, com a vida e com a morte. Então, levar a filosofia a mover-se junto com a vida é pensar no contemporâneo. Levar a filosofia a comover-se. Mover-se junto, comover-se. Isso não só dispensa, como pede que não haja conceitos.
que as ideias tenham uma natureza poética, quer dizer, de poiese, criação. O pensador seja um poeta, no sentido de criador, criador de linguagem, criador de vida. Nietzsche foi o primeiro a dizer isso, mas Heidegger disse também no século XX. Passaram o bastão ao poeta, porque o filósofo e o cientista não davam conta, não davam mais conta. Num livro meu que devia se chamar Arte da Guerra, mas me disseram que, como esse livro já existia, de Sun Tzu, eu devia inventar uma outra palavra, um outro título, ficou um título inteiramente bobo, mas o subtítulo é Uma Filosofia de Guerra para o Uso dos Homens Comuns. Eu escrevi lá, uma nova raça de poetas deve nascer. E deve nascer agora pode significar, o momento é esse, porque a catástrofe pandêmica nos põe numa situação de precisarmos nos recriar como sujeitos. Agora, sem conceitos, com ideias poéticas, que não é o mesmo que ser poeta e escrever poesia, vocês entenderam isso, claro. Com ideias, intuições, instintos poéticos de preservação e defesa da vida, de comoção, de estarmos comovidos, desveladamente. Desvelo não quer dizer cuidado, extremo cuidado, pois desvelar é o sentido originário, lá do século VI a.C., da compreensão dos pré-socráticos do que é verdade. Verdade é desvelar. Desvelar também é ser carinhoso, amoroso. Então, desveladamente curvado sobre a vida que vivemos e podemos perder, pensar. Pensar como quem cria, como quem inventa, como quem adivinha passarinho verde, não se dizia isso? Não sei se da época de vocês, eu sou velho, então os pais diziam isso. O que é, menino? Está adivinhando passarinho verde? Quer dizer, está com a cabeça perdida, assim, no mundo da lua? Um pouco isso. Né? Pormos os pés da terra, porque também somos capazes de, como poetas, passar um tempo no mundo da lua. Nós pensamos, então, o que nos toca. Pensamos onde os pés pisam. A nossa cabeça pensa o lugar em que os nossos pés pisam. Os nossos pés pisam o contemporâneo. Pensar no contemporâneo, não o contemporâneo como objeto, digo de novo, vou dizer várias vezes. Pensar no contemporâneo é pensar naquilo e aquilo e dentro daquilo, comovidamente, desveladamente, que nos toca. E eu vou propor a vocês, e espero que em volta aquelas e aqueles que estão fazendo créditos, então tem um trabalho para fazer, mas também aquelas e aqueles que não estão fazendo crédito, mas que estarão pensando ao longo desse tempo, até 3, 4 de março, com um intervalo ali no meio, em que nós vamos estar juntos. Se quiserem, escrevam e me entreguem aquilo que toca a vocês, onde os pés de vocês pisam, onde vocês são atingidos, o que comove, em relação a que vocês são poetas, capazes de pensarem a vida. Me entreguem, eu vou gostar de ver, de ler. Eu vou propor a vocês o que me toca, evidentemente. É só o que eu posso. Poderia outra coisa. Antigamente, antes de março, eu podiam me pedir, olha, você pode dar um curso sobre Nietzsche? Eu daria com o maior prazer. Hoje já não é mais assim. Pensar no contemporâneo não é ensinar alguma coisa que se sabe a quem não sabe, por hipótese. É pôr os pés no chão do contemporâneo e andar por ele, e ser tocados por ele, e reagir a esse toque. Como é que eu reajo a esse toque? Pensando a pandemia, os migrantes, pode parecer que está fora de foco,
e não vai ser objeto desse curso, mas virá, então já vou anunciando. Eu penso que no mundo globalizado, nosso, um paradigma de espaço, quando o espaço está todo concentrado, espaço e tempo estão todos concentrados pela eficácia tecnológica, nós falamos em tempo real e espaço simultâneo, né? Existe, no entanto, na vida, existem as pessoas que perderam o seu lugar de origem e não chegaram a um outro lugar. Não chegarão a um outro lugar. E que esse possa ser um novo paradigma do que é habitar o espaço, quando não é da globalização que se trata, mas daquela meia humanidade que ficou fora, que não consome. Esses quase 3 bilhões de pessoas que estão fora do mundo, e se a história acabou, fora do tempo, sem esperança, sem futuro, sem porto. São aquelas pessoas que atravessam o Mediterrâneo, vindos da Síria, de onde foram expulsos, o seu lugar de origem, que deixou de ser a sua origem, seria o lugar da sua morte, e se arriscam nas navegações noturnas, onde morrem. E quando chegam em algum lugar, os portos se fecham, os faróis se apagam. Quando são recebidos, ficam em tendas, onde suas histórias desaparecem, suas identidades se desfazem. Mais ou menos como uma ponte que liga nada a lugar nenhum. Então, a migrância é uma das questões, mas não é uma questão teórica, né? São vidas, que muito me toca. E muito me toca porque põe em cena, uma cena altamente dramatizada e, portanto, reconhecível, porque é uma encenação, uma representação, no sentido cênico do termo, é uma representação do que há de mais radical entre as questões que eu gostaria de pensar vivendo, que é a pobreza. Eu penso que a pobreza é o paradigma do mundo globalizado. Demonstrar isso, evidentemente, não se faz, mas sugerir isso pensantemente é uma coisa que, num futuro bastante próximo, eu suponho, eu sempre faço cálculos assim, não, um ano eu faço isso e depois são 5, mas num futuro não muito remoto, pelo menos, eu vou querer tocar. Talvez seja o meu tema principal, sempre com a pandemia de fundo, como pano de fundo, a pobreza e as desigualdades como paradigma da nossa época. Por quê? Adianto só um pouquinho assim, com o risco de já estourei o tempo. Por que é o paradigma da nossa época? Porque nós aprendemos que os conflitos se resolvem por mediação, porque há um meio. Por mediação, superação dialética, o que for. E, no entanto, entre as duas meias humanidades não há contato. O não haver contato se evidencia no escândalo da pobreza e da desigualdade, não no bem-estar do mercado mundo. Então, é aí onde se evidencia o não haver meio, que o paradigma da existência contemporânea aparece com mais vigor, com mais dramaticidade, com mais crueldade. Então, é uma coisa, um assunto a que eu queria me dedicar. As polarizações que decorrem disso. Há duas meias humanidades que não se conversam. Há, portanto, uma polarização essencial, radical, que aparece para nós nas polarizações políticas, por exemplo. Mas não são uma invenção das polarizações políticas, o famoso nós e eles. Quem disse primeiro nós e eles? Porque esse é culpado pelas polarizações. Isso é tolice. As polarizações são muito mais radicais e têm a ver com a raiz da pobreza e da desigualdade. Ora, elas têm uma eficácia sobre a vida comum, cotidiana, inclusive, mas não só, política. Vocês devem ter nas suas famílias, grupos de WhatsApp de famílias, Natal de família, polarizações.
talvez nem todo mundo passe o Natal junto dessa vez, mesmo que no virtual, porque os grupos estão polarizados. A lógica do cancelamento tem a ver com essas polarizações nas nossas vidas comuns de rede. Mas as polarizações são muito mais radicais, muito mais profundas e têm a ver com as duas meias humanidades. E são alimentadas por um afeto, no sentido filosófico do termo, affectus, uma afetação, eu chamei um afeto triste, que é o ódio. E arrematadas por algo que eu estou provisoriamente considerando como grande estruturante do nosso mundo, geopolítica, geoestratégica, qualquer coisa, mente, que é o terror, que aparece em atos de terrorismo, mas que é mais radical do que os atos de terrorismo. Há uma sequência aí das polarizações, o ódio e o terror. Não vamos chegar ao terror nesse curso com toda certeza, mas por causa do momento que estamos vivendo, o momento eleitoral, pré-eleitoral, dos efeitos que isso tem, portanto, na nossa vida política, ética, familiar, de amizades e inimizades subitamente feitas por causa das polarizações, vou tentar tratar nesse curso das polarizações e do ódio. As polarizações, a falta que o meio faz, o ensaio está publicado, vocês vão ler, né? E sobre o ódio, o nosso afeto triste. Vamos ver se eu dou conta dos dois. Esse do ódio não está publicado, mas nós vamos encontrar uma maneira de disponibilizar pela internet um pré-print dele, para vocês poderem ler, né? Então, o ensaio sobre a pandemia, as polarizações, o ódio, e a segunda consideração intempestiva do Nietzsche, que está no livro dele, Considerações Intempestivas, o segundo livro dele, a segunda consideração intempestiva, que trata das vantagens e desvantagens de estudar história, acho que serve também como um pano de fundo. Eu não vou estar arguindo vocês não vão fazer resumos e comentários desses textos. É claro, eu vou estar me guiando por eles, porque, afinal de contas, acabei de escrevê-los e preciso até estudá-los a essa altura, porque escrevi, mas agora preciso reconhecer aquilo que escrevi para trazer para cá. Vocês vão estar lendo também, nós vamos estar, na medida do possível, conversando aqui e, no final, reajam. Reajam onde foram tocados. Todo mundo que quiser. Naturalmente, alguns são obrigados. Aqueles para quem está valendo o crédito. Mas todo mundo que quiser. Vai me dar grande prazer.